acredito que no decorrer da ministração, muitos laços de Satanás serão quebrados. Amém, meus irmãos? Porque Deus não envia a sua palavra sem finalidade. E a palavra do Senhor não voltará vazia. Antes, ela cumprirá aquilo para o qual ela foi enviada. Então, eu creio que este assunto que Deus está me dirigindo a falar tem seus endereços, tem seus propósitos e terão seus resultados, sejam imediatos, sejam posteriores, mas Deus sempre tem a sua finalidade, a intenção do seu coração alcançada. A Bíblia diz que nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Quantos dizem amém? Então eu espero que ao longo de alguns encontros, não sei quantos encontros vamos ter, estudando este tema, eu não vou falar aqui sobre laços do diabo na vida de quem está lá fora, por incrível que pareça, eu vou falar sobre laços do diabo na vida de quem já é crente. Viu, irmãos? Vamos se referir aos laços que o diabo arma para quem é crente, e alguns crentes caem nestes laços. Abra sua Bíblia no segundo livro ou na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Peço que os irmãos continuem orando por mim. É sempre um desafio iniciar uma seleção de estudo aqui. Todas as vezes que a gente inicia uma nova plenária, uma nova série de estudo e estudos, sempre vem investidas, ataques, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor. Segunda carta a Timóteo, não é segunda, é segunda a Timóteo. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo de número 25 e o 26. 25 e 26. Não sei se está sendo transmitido. Está sendo transmitido ou só gravado? Transmitido. Então queremos dar uma saudação a todos os irmãos que estão nos acompanhando, aí em suas casas, em seus lares e onde estiverem, sintam-se abraçados nesta noite pela DCeara Petrolina. Se os irmãos confirmam, digam amém. Capítulo 4, o capítulo 2, versículo 25, diz assim, 2 Timóteo 2 e 25, diz assim, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços de quem? Dos laços de quem? Do diabo, em que a vontade deles estão presos. Amém. Nós vamos falar sobre os laços do diabo. Vamos procurar falar especificamente sobre os meios que garantem escapatória, que nos leva a escaparmos dos laços do diabo. O que pode promover escape?
e promove escape dos laços do diabo. Este será o nosso maior foco nesta série, mas antes vamos percorrer alguns subtemas, pontos importantes dentro deste contexto. A princípio, vale salientar de que Paulo está escrevendo uma carta para um pastor jovem. Esse pastor estava tomando conta de uma das igrejas que Paulo gastou de forma assídua 3 anos ministrando naquela igreja que era a igreja Éfeso, a igreja de Éfeso. Nós estamos estudando isso também na ETAD, nesse novo módulo. E Paulo passou 3 anos ensinando ali naquela igreja, deixou alguns obreiros de sua confiança tomando conta do trabalho, depois enviou Timóteo para tomar conta ali também, assumir o trabalho em Éfeso. E Éfeso sempre foi uma igreja bombardeada por Satanás, atacada por Satanás. Paulo está se dirigindo aqui ao pastor ali de Éfeso, pastor que estava sempre enfrentando guerras, lutas espirituais, investidas. Esta igreja foi uma das igrejas que recebera mais atenção de Deus no que tange, no que diz respeito aos investimentos literários. Ninguém recebeu tanto investimento literário quanto a igreja de Éfeso. Corinto recebeu 2 cartas, os Tessalonicenses 2 cartas, mas a igreja de Éfeso recebeu 4 cartas. A primeira escrita por Paulo, diretamente à igreja. Depois Paulo escreve mais 2 cartas ao seu pastor, que de certa forma atingiria a igreja. E por fim, Jesus envia uma carta por meio de João. Então a igreja que foi, de certa maneira, ricamente abençoada pelos investimentos espirituais que fora feito sobre aqueles cristãos ali. E aqui nesta carta, Paulo se dirige ao pastor e fala acerca de irmãos, de pessoas que na igreja resistiam à verdade e que estas pessoas precisavam de oportunidades por meio do ensino. Paulo diz a Timóteo: não desista dessas pessoas, continue ensinando, vá que de repente essas pessoas alcancem arrependimento, despertem e fiquem livres dos laços de Satanás, ou dos laços do diabo. Então Paulo estava falando acerca de cristãos que dentro da igreja se achavam laçados pelo inimigo. E esses laços faziam com que eles resistissem à autoridade pastoral, à autoridade ministerial. Os laços do diabo faziam com que estas pessoas resistissem também à verdade do Evangelho. Veja o que ele diz: instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, olhe, só pode despertar de novo quem já foi despertado uma vez. Veja que Paulo não está se referindo a pessoas que nunca foram crentes, pessoas que eram crentes, mas que caíram na indolência, no sono espiritual, a tornarem a despertar.
já haviam sido despertados, mas tornaram a dormir espiritualmente, sofriam de letargia espiritual, e eles tornaram a dormir. E Paulo diz, continua ensinando, vá que eles tornem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. É triste, é lamentável, mas é verdadeiro. Eu não creio muito na teologia da libertação que é preconizada aí. Quando eu falo de laços, não estou aqui fazendo apologia à teologia da libertação, aonde as pessoas acreditam que crentes podem estar possuídos de demônios na igreja. Eu não creio que um crente que esteja em plena comunhão com Deus, vivendo uma vida de obediência à palavra, Satanás encontre espaço nesse crente. Agora, por outro lado, o outro lado da moeda, eu acredito que um crente, se ele vacilar, se ele parar de orar, se ele parar de ler a Bíblia, se ele começar a abrir brechas para o diabo entra. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Em Lucas 22:3, a Bíblia diz, e o diabo entrou em Judas. Então, a Bíblia mostra que um crente, se ele der lugar, der legalidade, o diabo entra. Mas aqueles que vivem em comunhão, aqueles que vivem na presença de Deus, a palavra de Deus nos diz em 1 de João, capítulo 5, versículo 18, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Amém, meus irmãos? Ou seja, não é regra. Satanás está tocando em crente. A exceção é quando há um propósito de Deus provar aquele crente, como fez com Jó, como permitiu para outros também, aquela filha de Abraão, que há 18 anos havia um espírito lhe subjugando. Mas não é correto, não é comum o crente estar sendo possesso. Eu acredito que a ação de Satanás na vida de um crente que vive em comunhão, ela vai até a opressão, não chega à possessão, salvo quando esta pessoa se desvia do Senhor. Aí é outra coisa, que a Bíblia diz que quando o inimigo vem, que encontra a casa varrida e adornada, ele ainda dá uma carreirinha lá fora e chama mais 7 amigos, piores do que ele, e entra nesta casa. E a Bíblia diz que o estado desta casa é pior do que antes, quando eles habitavam antes. É pior. Então, existem algumas exceções, mas a regra, o comum, é que a vida do crente, Satanás não tem direito de possuí-la. O corpo do crente é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nem aluga, nem empresta, nem vende. É dele, é propriedade dele. E ele não abre mão, não divide 2 cômodos, um para mim e outro para o inimigo. Nada disso. Nosso corpo tem que ser integralmente do Senhor. Quantos dizem amém? Glória a Deus. Mas, queridos, é verdade, dentro deste princípio que venho apresentando, de que é possível que uma pessoa se permita ser laçada por Satanás.
ser enredada por Satanás. Mas a palavra laços na Bíblia é uma palavra que vem de uma origem grega, que vem de uma etimologia grega, de uma palavra grega, de um termo grego, pagis, ou pagisdeu. E esta palavra, ela se traduz tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo, por laços. E a gente precisa entender que dentro do contexto, um laço pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. Quantos me ouvem, diga amém. Então, o laço na Bíblia, ou laços de que a Bíblia fala, pode se referir a algo bom ou a algo ruim. Depende do contexto em que a palavra esteja inserida. No grego existe muito isso. Existem termos que são neutros. O contexto é que determina o seu sentido. Como a palavra peirasmos, que se traduz por tentação, tanto pode se referir a uma tentação positiva, quando Deus testa a fé de uma pessoa, como se refere à tentação negativa, quando o diabo provoca alguém para pecar. Então, vai depender do contexto em que a palavra está colocada. Como, por exemplo, a palavra laços, no seu sentido positivo, pode se referir à aliança com Deus, que é um laço, um acordo, um contrato. Amém? Uma atadura que se fazia, tipo alianças. Abra a Bíblia e veja no Salmo 2, versículo de número 3. Salmos de número 2, versículo 3. A Bíblia fala de laços positivos. Embora nesse texto a gente encontre a palavra laços positivos sendo rejeitada pelas nações, que é um texto profético, um texto que mostra, que aponta também para o milênio, quando alguns quebrarão a aliança com Cristo. Capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: rompamos o quê? As suas ataduras, e sacudamos de nós o quê? As suas cordas. Isso aqui refere-se às alianças que as nações farão com Cristo no milênio. E que após o intervalo em que Satanás será solto, ele influenciará algumas nações, e essas nações que estiveram sob aliança com Cristo durante o milênio, vão romper essas alianças, vão se aliarem a Satanás e vão declarar guerra contra Cristo. Mas o sentido de laços aqui é positivo, porque são laços de aliança, aliança política com o Messias. Então aqui, pagis refere-se à aliança. Pagis também pode se referir a vínculo ou a união. Em Jeremias capítulo 5, versículo de número 5. Jeremias 5 e 5. Diz assim a palavra do Senhor. 5 e 5. Irei aos mais inteligentes, aos intelectuais, aos grandes, em algumas versões. Aí ele diz: e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o juízo do seu Deus. Mas estes juntamente fizeram o quê? Quebraram o jugo e romperam as ataduras, que são os laços. Veja que a palavra laços aqui é laços do Senhor. Eles romperam essas alianças. Então, o sentido de laços aqui são laços positivos, aliança com Deus.
Em Oséias capítulo 11, versículo 4, o Senhor fala numa linguagem bem humana. Oséias capítulo 11, versículo 4 diz assim: atraí-os com cordas humanas. Com quê? 11:4, com laços de amor, e fui para ele como os que tiram o quê? O jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei o quê? Mantimento, laços de amor. Veja que o Senhor está falando por meio do profeta Oséias para Israel, dizendo que fez aliança, fez um trato, se uniu a Israel por laços de amor. O que me prendeu a ti foi o que eu senti, o que eu sinto por ti, laços de amor. Então a palavra laços aparece dentro desse contexto com um sentido positivo, laços se referindo a vínculos, se referindo a alianças, se referindo a união. Mas a palavra laço também na Bíblia traz o seu sentido negativo, e é justamente aí onde a gente vai concentrar a nossa análise, nosso exame bíblico. Laços no seu sentido negativo refere-se a ciladas, refere-se a armadilhas, a estratégias malignas. Segundo Samuel, capítulo 22, segundo Samuel, capítulo 22, pastor Esdras, ele falou comigo em particular e admirou muito a postura da igreja aqui. Ele disse: pastor, o que eu mais gostei em Petrolina é que a igreja gosta de Bíblia, não sai. Eu fiquei muito feliz, porque a gente se alegra quando vê o povo aferindo a qualidade da igreja como uma igreja que gosta de Bíblia, crente que abre a Bíblia no culto de doutrina, crente que traz caneta, papel, anota. São crentes que querem melhorar, querem crescer, mas ficar conversando para lá, para cá, olhando o celular que não seja examinando o texto, porque eu sei que alguns têm Bíblia no celular, se distraindo na hora da palavra, aí é ruim. Isso caracteriza uma igreja ainda infantil, mas uma igreja que dá atenção à palavra, importância à palavra, é uma igreja que cresce e se desenvolve. Quantos dizem amém? Ele me falou isso várias vezes dentro do carro. Me admirei com a postura da igreja em Petrolina, e eu, glória a Deus, lá dentro de mim, glória a Deus. E queridos, no sentido negativo, laços refere-se a ciladas, a armadilhas, etc. Capítulo 22 de 2 Samuel, versículo de número 6, diz assim: cordas do inferno me cingiram, encontraram-me o quê? Laços de morte. Algumas versões diz assim: encomendaram, armaram, laços de morte. Veja que o sentido de laço aqui já não é positivo, é negativo, é um laço que destrói, é um laço que tem a intenção de destruir aquela pessoa, de levar aquela pessoa à morte. Em Salmo 64, versículo 2 ao 5, o salmista fala do laço também no seu sentido negativo. Laços no sentido negativo. 64, 2 ao 5, diz assim: esconde-me da conspiração dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que aflaram as suas línguas, ou afiam as suas línguas como espada, e armaram por suas flechas palavras amargas.
a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro, disparam sobre ele repetidamente e não temem. Veja que tipo de gente. Afia a língua como se afia uma espada. Língua afiada, irmãos. Língua afiada é língua que corta, que fere as pessoas. Aí ele diz aqui: armam por suas flechas palavras amargas. Quando abre a boca é para introduzir amargura na pessoa. A fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Eles fazem isso ocultamente, não tem coragem. Não tem coragem. Param sobre eles repetidamente e não temem, não têm respeito. Firmam-se em mau intento. Firmam nos maus intentos, más intenções. Falam de quê? Falam de quê? De armar laços o quê? Secretamente. E ainda dizem com deboche e ironia: quem os verá? Quem os verá? Vamos fazer isso. Quem é que vai ver a gente fazer isso? Veja os planejamentos malignos para atingir pessoas íntegras, pessoas que andam certas, pessoas que procuram fazer o certo. As pessoas, existem gente que tem essas intenções malignas no coração de prejudicar e armam laços. Então, mais uma vez, a palavra laços aparece com um sentido negativo, porque não se trata de vínculo, de união, se trata de ciladas. Existem vários tipos de pessoas, preste atenção agora, vários tipos de pessoas que são instrumentalizadas por Satanás para armarem laços no caminho do crente, que serve a Deus com sinceridade. E eu vou falar aqui pelo menos de 5 tipos de pessoas que armam laços. Primeiro, os soberbos. Abra a Bíblia. Salmos 119, ou 140, melhor. Salmo 140, versículo 5. Primeiro tipo de pessoa que arma laços do diabo em nossos caminhos, que são instrumentalizados por Satanás, os soberbos. Salmo 140, versículo 5, diz assim: os soberbos, faz o quê? Armaram-me laços, e o quê? E cordas, estenderam a rede ao lado do caminho, armaram-me laços corrediços. Quem foi que armou? Quem foi que armou? Os soberbos. Precisa esclarecer mais alguma coisa aqui? Existem pessoas que, por causa da sua soberba, que é soberba, pastor? Altivez de espírito. O que é soberba, pastor? É a pessoa que faz uma avaliação de si mesmo acima da média. É quando ele se vê acima das pessoas, melhor, superior. E não estou falando aqui de superioridade baseada numa delegação de autoridade hierárquica. Estou falando de avaliação pessoal. Quando a pessoa auto se declara superior, auto se considera melhor do que os outros. É aí onde está uma manifestação de soberba no comportamento. Quando as pessoas não aceitam aprender, quando as pessoas
não param para ouvir, quando as pessoas não se submetem a uma autoridade constituída legalmente, tudo isso revela soberba. Soberba. E a Bíblia diz que essas pessoas soberbas, quando se vê assim, de certa forma, ameaçadas pelo prestígio do outro, então ele arma laço para matar o outro, porque quem quer brilhar é ele. Quem tem que brilhar é ele. Ele não aceita que outros brilhem. É aquela historinha da cobra e do vagalume. E a cobra corria atrás do vagalume, e o vagalume parou e disse assim: ô senhora cobra, por que a senhora está me perseguindo para me comer, se eu não faço parte da sua cadeia alimentar? Ela disse: é porque eu não suporto ver você brilhar. Então, tem gente que é assim. Corre para te matar porque não aguenta ver teu brilho, não aguenta ver Deus te destacando, não aguenta ver Deus te abençoando. Ele que quer brilhar, ele quer se destacar, quer estar por cima. Então, cuidado, soberbos armam laços. Cuidado com os soberbos, porque eles armam laços. Atentos, queridos, atentos, que se sentem assim, os que se consideram melhor do que outros, superior a todo mundo. Ter cuidado com pessoas com esse tipo de comportamento. Em segundo lugar, o segundo tipo de pessoas, ímpios. Abra a Bíblia, Salmos 119. Versículo 110. Salmos 119, versículo 110. Estou falando aqui de tipos de pessoas que armam laços. Depois eu vou falar de sinais que identificam um crente laçado. Como é que a gente sabe que o cabo está laçado? Vou falar disso aí. E vou falar também o que leva uma pessoa a ser laçado. E depois eu vou falar sobre como escapar desses laços. Amém? Mas primeiro eu estou falando sobre tipos de pessoas que armam laços. Primeiro tipo de pessoas que armam laço, quem é? Quem é? Soberbos. Pessoas soberbas. Cuidado com pessoas soberbas. Você identificou uma pessoa soberba, cheia de altivez no espírito, então, tenha cuidado. Faça que nem Davi. Davi percebeu que Saul era soberbo, não ficou diante da alça de mira dele não. Viu? Saia da mira dessas pessoas. 119, versículo 110. Como é que diz aí? Quem é que arma laços? Os ímpios me armaram laço. Contudo, não me desviei dos teus preceitos. Mas quem armou laço? Os ímpios. Precisa de mais algum esclarecimento aí? O texto está bem enfático. Ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Soberbos, pessoas altivas de espírito. Sofre de altivez de espírito. Ímpios são aqueles que não conhecem a Deus, não têm comunhão, não têm aliança com Deus, não têm conexão nenhuma com as coisas do Senhor. Estes são ímpios. São ímpios. Então, cuidado com pessoas que não têm alianças com Deus, porque essas pessoas facilmente armam laços. Armam laços para que a pessoa caia em ciladas e seja envergonhada. Às vezes no trabalho, tem pessoas que são ímpias, e às vezes quer envergonhar o crente, quer desmoralizar o crente. Se o crente não vigiar, esses ímpios terminam armando laços, piadas, histórias, que é para quando o crente cair na gargalhada, dizer: oxe, tu sou crente, está gostando da piadinha, é?
E aí desmoraliza o crente. Crente tem que saber ser diferente. Amém, irmãos? Ser diferente do ímpio. Seja no trabalho, seja onde for. A Bíblia diz, e outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Entre o justo e o ímpio. Então a Bíblia nos leva ao conhecimento de que o ímpio, ele tem um comportamento diferente do justo. E já disse uma irmã que eu achei muito interessante. Ela disse, pastor, a Bíblia nos ensina a ser diferente, né? Eu disse, mas não esquisito. Eu disse, verdade. O crente tem que ser diferente, não é esquisito, porque tem crente que é esquisito. Não fala com ninguém, não dá bom dia. Não, isso aí é ser esquisito. Não é porque se eu der bom dia, a impiedade dele vai me pegar. Pega não. Isso aí não é ser diferente, não. Isso é ser esquisito. A Bíblia nos ensina a ser diferente e não esquisito. Amém, meus irmãos? Mas a gente pode ser diferente, ter uma linguagem diferente, uma vestimenta diferente, uma visão diferente, uma cosmovisão diferente, e mostrar para eles que aquilo que a Bíblia nos ensina é a verdade absoluta de Deus, sem precisar de ofendê-los, de agredi-los, com educação. Então, ímpios armam laços. 3, em terceiro lugar, terceiro tipo de pessoas que armam laços, invejosos. Abra a Bíblia. Salmo 38, versículo de número 12. Salmos 38, versículo 12. 38 e 12. Também os que buscam a minha vida, faz o quê? Me armam, e os que procuram o meu mal, faz o quê? Falam coisas que danificam, quer dizer, vai prejudicar a minha imagem. Quem faz isso é comportamento de invejosos. Aí ele diz ainda, e imaginam astúcia o quê? Todos os dias. Então isso aqui é um comportamento invejoso. Pessoas que sofrem inveja, os que não aceitam o nosso sucesso, são os invejosos. São aqueles que temem ao nosso sucesso. Amém, meus irmãos? Ou assediam o nosso sucesso. Tem pessoas que assediam a sua glória, assediam o que você tem, desejam o que você tem. Estes são os invejosos. Os invejosos, ele quer ter o que você tem. Viu, irmãos? O invejoso, ele é diferente do ciumento. O ciumento, ele tem medo de perder o que ele tem para você. Mas o invejoso, ele quer ter o que você tem para ele. Ele quer possuir o que é seu. Ela tem, eu não tenho, eu vou ter aquilo ali. Isso é o invejoso. Ele se incomoda porque você tem. Foi por isso que os irmãos de José tentaram destruir José, porque José tinha uma túnica de várias cores e ele não tinha. A deles era uma túnica borrada, uma cor só, mas a de José era colorida. Ficava honra, brilho, sucesso. Tem gente que inveja a tua túnica, inveja a tua voz, inveja o que Deus te deu. Tem gente que quer pregar com você e por não pregar fica com inveja. Quer cantar como você e por não cantar, não ter a voz que você tem, fica com inveja, fica morrendo lá dentro. Ela pensa que só ela conta. É inveja, que ele vai morrer. Mas não vai ter essa voz porque Deus dá a quem quer. A túnica o Pai dá a quem Ele quer. Viu? A túnica Deus dá a quem Ele quer. Não adianta correr atrás por inveja.
Talvez se for humilde, sim, Deus tenha misericórdia. Mas se for por inveja, movido por inveja, vai se estourar pelas costas que nem cigarra. Já viu a cigarra? Ela grita, grita, grita e morre. Irmão, tem gente que é assim, vai se estourar pelas costas que nem cigarra. Vai gritar tanto, vai gritar e pá! Não adianta ter inveja de ninguém. Fique no seu lugar, porque se Deus quiser algo com você, Deus faz. Deus faz. Agora, você querer abafar A, abafar B, para querer se destacar, irmão, às vezes eu vejo cada coisa na igreja. Competição para o microfone para cantar, uma luta para ser solista, e se não botar eu vou morrer, porque estão me humilhando. Quem humilhando, quem nada, fica no teu lugar, acaba com essa besteira, porque melhor é ser procurado do que ser oferecido. Quem Deus quer, Deus procura, irmãos. A Bíblia diz que não foi Davi que se ofereceu para ser rei, não. O profeta disse, vai buscar ele, porque enquanto ele não chegar, ninguém senta. Fique todo mundo de pézinho aqui. Eliseu foi do mesmo jeito. A Bíblia dizia, achou Elias a Eliseu por trás da 1/10 junta de boi. Foi achado. Davi do mesmo jeito. E Deus achou um homem. A Bíblia diz em Atos que Davi foi achado. Quem Deus quer, Deus procura, Deus vai atrás, não precisa se oferecer. Quando eu vejo crente se oferecendo na igreja para ser o solista, para ser a solista, para ser o cantor, eu fico meio preocupado. Esse crente ainda precisa aprender que as coisas de Deus não é se oferecendo, é esperando Deus fazer. Deus fazer, irmãos. A mãe dizia que quem muito se oferece, quem é oferecido, ou está podre ou está fedido. Então, olha, fica no teu lugar. E quando você se oferece muito, você está dizendo que nem você se valoriza. Diga amém, querido. Você quer culto de doutrina, irmão. Quer culto de doutrina, irmãos. É a verdade bíblica. Cuidado com pessoas que se oferecem, que correm atrás. Coloca eu tenho que estar, eu não sei o que, e fica doente. Que é isso? Amor para fazer a obra não nos dá, irmãos, nenhum direito de se oferecer. É de se colocar à disposição. Não confunda colocar-se à disposição com oferecimento. Não, você tem que se colocar à disposição. A Bíblia diz que quando o Espírito de Deus operou na vida de Isaías, naquela revelação que ele viu o Senhor no alto e sublime trono, teve todo aquele processo, o anjo veio, queimou a língua dele, que ele tinha uma linguinha, tinha uns negocinhos ruins na língua, queimou a língua dele, tirou o pecado. Aí ele diz, o próprio Isaías diz no versículo 8, depois disso, depois de todo esse processo, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de por nós? Ele disse, então disse eu, eis-me aqui. Mas eu não disse, manda eu, Senhor, antes dele dizer a quem enviarei. Espera Deus falar para você se colocar à disposição dele. Mas tem gente que Deus nem perguntou ainda, a quem enviarei? Ele já está gritando, eu estou aqui, chama logo eu. Não, calma, fica quieto. Deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Seja oferecido, nem oferecida não. Fique no seu lugar. Vai chegar uma hora que Deus vai falar. Dá para você pregar? Aí você, sim senhor. Dá para você cantar aqui, solando no grande coral? Sim senhora. Aí você... se não botar eu fico doente. Se não botar eu da frente, se não botar eu no grupo, se não botar eu na... É isso. Isso é feio. Isso combina não pra gente não. A gente tem que ser controlado, maduro. E se chamar outro e não chamar eu? E daí? E daí? Eu perdi o quê? Perdi o meu valor? Perdi o meu valor? Quer dizer que eu agora sou obrigado,
todo ano pregar no congresso da DCARA, porque no dia que o pastor Hélio chama outro, não me chamar, eu estou rejeitado. Que é isso, irmãos? Eu sou crente para pregar e sou crente para ouvir quem prega. Eu sou crente para cantar quando mandar e sou crente para ouvir quem canta. Eu não sou crente só para estar na frente, para estar em destaque, não. Eu sou crente para ficar sentado e ouvir também, que eu sou ovelha também, irmão. A gente tem que aprender isso. Isso, porque se não botar eu aqui na frente, eu mudo de igreja, eu vou para outro lugar. Estão me rejeitando. Já nasceu com a Bíblia na mão e um microfone pregando, foi? Já saiu do ventre da tua mãe com o microfone? Fica quieto, rapaz. Fica quieto. Na hora certa, Deus vai. É Deus quem promove as pessoas, irmão. Então, os ímpios armam laços. Os invejosos também armam laços. Os apoiadores de pecados também armam laços. Eu coloquei aqui apoiadores de pecado para não colocar a palavra amigo. Porque eu não considero um amigo quem arma laços para os outros. Eu não considero amigo uma pessoa que age de falsidade para o seu companheiro. Aí eu chamo de apoiador de pecado. Eu não considero amigo quem me incentiva a praticar o mal. Eu não considero amigo quem me influencia a me distanciar de Deus. Como é que eu vou chamar de amigo uma trepeça dessa? Amigo que me incentiva a se afastar de Deus? Amigo do diabo vai ser ele, meu não. Para ser meu amigo, tem que me ajudar a ser crente. Para ser meu amigo, tem que me ajudar a ser mais santo. Para ser meu amigo, tem que me empurrar para cima, não é para baixo, não. Para ser meu amigo, tem que me apoiar, chegar perto de Deus e não ficar distante, não. Aprenda a diferenciar amigos de apoiadores de pecado. Porque tem gente que não é seu amigo. Se está lhe afastando de Deus, se está lhe tornando uma pessoa distante das coisas espirituais, como é que é amigo? Amigo desse tipo vai ser amigo lá em Bagdá. Aqui não, irmão. Aqui não. Então é preciso diferenciar. Salmo 100. Vamos ver logo os salmos. O salmo de número 101. Versículo 7. Salmo 101, versículo 7. Como é que diz aí? Isso aqui não é Deus não, viu? Isso aqui é o salmista. Eu sei que quem vive com engano não fica na casa de Deus, porque Deus também ou tira o engano ou tira ele com tudo. Mas aqui é o salmista sendo seletivo com as suas amizades. Viu? É o salmista. E ele diz já no versículo 6: os meus olhos procurarão. Isso é seleção. Vou procurar, vou selecionar os fiéis para que estejam comigo. Para estar comigo tem que ser fiel. O que anda no caminho, esse será útil para mim. O que usa de engano não ficará dentro da minha, não vou botar dentro da minha casa quem é falso. O que fala mentira não estará firme perante os meus. Estar firme aqui é confiar. Eu não confio em quem anda com mentira. Para mim ele não é um camarada firme, seguro, confiável. É isso que ele está dizendo. Salmo 141, versículo 9. 141 e 9. Diz assim: guarda-me
dos laços que me armaram, dos laços o quê? Corrediços, dos que praticam o quê? A iniquidade. Ele está falando de pessoas que vivem na prática do pecado e com as suas vidas armam laços corrediços, laços para puxar a pessoa para o mesmo estado que elas se encontram. Laços que prende a pessoa e é atraído para o mesmo estado que a pessoa está. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Salomão fala de pessoas que podem atrair a pessoa, alguém para a morte, para o inferno. Pessoas que têm uma influência tão grande na área dos desejos, das paixões, que pode atrair a pessoa para a perdição. Eclesiastes 7, 26 diz assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher. Presta atenção, ele não está dizendo que todas as mulheres, percebam que ele está se referindo ao tipo de mulher aqui, não é a mulher generalizada, é a mulher é a mulher que se identifica a esse padrão que ele está dizendo. É a mulher que o quê? Cujo coração são redes e laços. Quer dizer, todas as mulheres, o coração dela é rede e laço? Claro que não. Ele está se referindo a um tipo de mulher que age com essas intenções de laçar pessoas, de levar pessoas à perdição. Você me entende? Diga amém. Para ninguém sair daqui dizendo que todas as mulheres estão condenadas, porque Salomão disse que ela é pior do que a morte. Então tu casou com uma mulher pior do que a morte, não foi? É isso, irmão. A minha mulher não é pior do que a morte, não, que eu não quero nem ver a morte, e ela eu quero ver todo dia. Entendeu? Agora, esse tipo de mulher, sim, é pior do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras que ela segura, não quer deixar a pessoa ir. Quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas quem tem o coração inclinado para o pecado, para as paixões, para os desejos carnais, o que é que a Bíblia diz? Virá a ser preso por ela. Então, percebam de que ele está falando aqui de pessoas que influenciam outras para o pecado. Pessoas que armam laços para atrair a pessoa para o pecado. Existem pessoas assim, sim ou não? Sim. Pessoas que são influentes para induzir outros ao pecado, sim ou não? É isso. Então é preciso a gente saber identificar. Vai chegar um dia que eu vou ministrar aqui, se Deus permitir, só sobre amizade. Eu tenho um estudo que é só falando sobre amizade, sobre esses tipos de amigo, como identificar um falso amigo. Eu vou falar aqui, se Deus permitir. Se não, eu falo em outro lugar e vocês vão acompanhar pelas redes sociais. Mas é importante saber, viu, irmãos? Se munir para não ser surpreendido por nada nem por ninguém. Não sofre decepção e termina caindo numa depressão. Então existem pessoas que são apoiadoras de pecados e essas pessoas armam laços, tipo essa mulher aqui que atrai as pessoas para o laço. Irmãos, eu conheço cada caso, histórias de pessoas que morreram por causa de mulher. Irmãos, eu não estou falando de Salomão, que por conta das mulheres se desviou de Deus. Não. Eu estou falando de pessoas da minha época,
que por causa de mulheres morreram. Não faz muitos anos, não faz muito tempo que um jovem cresceu na igreja, deu uma palavra, eu fiquei surpreendido com aquele jovem pregando. Esse jovem vai ser um grande pregador. Não foi, porque quando cresceu, se desviou para a prostituição, entrou no mundo da criminalidade, começou a matar pessoas, tirar a vida dos outros. O irmão dele foi assassinado e alguns dizem que foi por causa dele. E ele praticou tanto crime, tanta coisa. E um dia ele chegou para um pastor e disse assim: olhe, eu tive um sonho. Ele dizendo a esse pastor: eu tive um sonho que a minha mulher com outros homens preparavam uma cilada contra mim. E eu morria todos um pedacinho do sonho. E aquele pastor disse a ele: então deixa essa mulher. Deixa essa mulher. Só que ele estava tão preso a esta mulher, na prostituição com essa mulher, que ele achou que não era. Foi dito e feito. Poucos dias o cara cercou a casa dele, pegou ele, matou ele, cortando de pedacinho em pedacinho. Do jeito que ele sonhou. Mas ele caiu na cilada porque amava muito aquela mulher, se apegou tanto àquela mulher. Tem mulheres, assim como tem homens também, que são laços. Tem pessoas que se prendem. Amém, jovens? Se prendem. Se qualquer, preste atenção, vocês que estão namorando, vocês que estão aqui, se qualquer namoro, preste atenção, vocês querem saber se o namoro está na vontade de Deus? Procure ver se esse namoro está lhe tornando mais crente ou não. Porque se esse namoro está lhe deixando mais carnal, mais distante de Deus, aceite o meu conselho, acabe. Acabe. Ah, mas eu amo tanto. E tem gente que transforma a mulher numa moela. Eu amo ela. Né? Eu a amo, mas eu amo ela. Né? Então tu vais, o teu amor por ela vai te fazer passar vergonha, decepção, vai manchar a tua história, a tua vida. E depois você vai descobrir que isso não é amor. Porque o verdadeiro amor não desonra a Deus. Ele se preocupa primeiro em honrar a Deus acima de todas as coisas. Esse amor te torna carnal ao ponto de você não respeitar teu Deus. Esse amor não é verdadeiro. Isso é uma paixão falsa. É eptomia, é concupiscência da carne. O amor verdadeiro nos leva a valorizar as pessoas abaixo de Deus. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. O plano de Deus em primeiro lugar. Porque minha mulher não me acompanha até o fim, mas Deus do início ao fim. Então eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. Quantos dizem amém? Agora me escute, para depois não estar chorando, não vir chorar em gabinete. Oh, pastor, eu não ouvi os conselhos. Eu vou dizer o quê? Carrega a tua cruz, irmão. Vou fazer o quê? Porque depois que casar, sendo advertido, problema teu, querido. Existe culto de doutrina, existe escola dominical, existe gabinete pastoral, justamente para a pessoa evitar cair no laço. Porque não é a carinha bonita que diz que a menina é crente, que diz que o rapaz é crente, é compromisso com Deus. Compromisso com Deus. Se não tem compromisso com Deus, corre, sai, porque isso é um laço no teu caminho. Isso é um laço para acabar com a tua história. Isso é um laço para destruir tua vida. Escute o que eu estou lhe dizendo hoje.
Viu? Para depois você não estar chorando e dizendo assim, ninguém me avisou. Deus está te avisando. Eu não preciso de marchar, pular e botar a mão na tua cabeça e falar linguagem estranha para ser Deus. Deus está falando com você hoje aqui pela palavra. E seja adulto e maduro para saber identificar o que glorifica a Deus e o que não glorifica. Laços dos apoiadores de pecado. Cuidado. Agora tem um último laço um último tipo de pessoas para encerrar aqui, que são os laços dos desconhecidos. Esse aqui é o mais perigoso. Laços dos desconhecidos. Pessoas que a gente sabe nem quem foi que armou. Porque tem uns que a gente sabe que foi os soberbos, outros a gente sabe que foi os ímpios, outros a gente sabe que foi os invejosos. Mas tem laços que a gente sabe nem quem foi que armou. Agente secreto do diabo. Tem laço, irmão, que a gente não descobre quem armou ele, não. É um agente secreto do Satanás que arma. Você está brincando? Salmo 64 mesmo, e o versículo 5. Salmo 64, versículo 5. Veja um detalhe no final deste salmo. Ele fala de pessoas que armou secretamente, ele sabe nem quem foi. Tem uns que armam lá, a gente sabe quem foi. Foi fulano, foi Beltrano, foi Cicrano. Mas esse aqui, ele diz assim, firmam-se em maus intentos. É isso? Falam de armar laços como? Falam de armar laços como? Secretamente. Quem sabe quem foi esse triste que armou esse laço? Há um grupo de agentes secretos do Satanás, irmão. E não se espante com o que eu vou dizer. Um pastor renomado, ele disse uma vez que existem pessoas nas igrejas financiadas por Satanás só para atrapalhar a vida de quem é crente de verdade. Entendeu o que ele quis dizer? O que ele quis dizer é, nem todo mundo que está na igreja é crente de verdade. Então tenha cuidado, porque às vezes até dentro das igrejas, algumas pessoas podem estar ali com a intenção de querer lhe destruir, porque são pessoas que Satanás financia a estadia dessas pessoas dentro das igrejas, só para atrapalhar quem é crente de verdade, só para perturbar. Eita lá, pastor, eita lá nada, é assim mesmo. É assim mesmo. 142:3 de Salmos. Pode ficar em pé para a gente terminar. Se Deus permitir, a próxima semana eu vou falar sobre os sinais que identificam um crente laçado. A gente vai descobrir quem está laçado e quem não está dentro da igreja. 142, versículo 3. Diz assim: quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, fizeram o quê? Colocaram um laço que eu não sei nem como foi que colocaram aquilo ali. Ocultaram um laço. Botaram um laço de forma oculta. Laços que são colocados ocultamente, ninguém sabe nem quem foi. Esses laços dos desconhecidos são os laços que são colocados por pessoas que a gente não conhece a identidade, pessoas sem identidade, não sabe quem é. Agentes secretos do diabo, agem com fingimento. Você sabia que tem pessoas que às vezes vêm para dentro da igreja com fingimento? Até nos dias de Jesus, Jesus ia pregar, pessoas eram enviadas para se fingirem de crentes, para pegar Jesus em ciladas. Lucas capítulo 20, versículo 20. Abra a Bíblia para você ver. Lucas 20 e 20. Pessoas que se fingiam de crente para tentar armar laço para Jesus. Lucas 20, versículo 20. Diz assim: e trazendo-o debaixo de olho, o que é que fizeram?
Mandaram espias que o quê? Que se fingiam de quê? De justo para o quê? Para pegar ele, para apanharem em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. Queriam pegar Jesus num tropeço de palavras. E eles iam com carinha de crente, de justo. Glória a Deus, mestre. Oh, glória, aleluia, que mensagem. Mas estavam ali só para pegar Jesus. Só para... Tanta gente inocente, irmãos. Inocente. Dentro das igrejas. Tanta gente inocente. Acho que todo mundo é salvo. Todo mundo é do céu. Vai nessa. Vai nessa. Melhora teu conceito, não. De igreja, não. Igreja, eu já disse aqui que não é redil de anjo. É redil de pecadores que buscam o aperfeiçoamento. Amém? Agora, será que todos que estão aqui dentro querem aperfeiçoamento? Quer não, irmão. Porque tem uns que é santo, se santifica-se mais ainda. Mas quem é sujo, se suja mais ainda. É isso que a Bíblia diz. Tem gente que gosta da nojeira, da podridão, que parece que quanto mais ele faz o mal, ele gosta de fazer o mal. É preciso termos cuidado com essa gente. São salteadores que querem tomar o que temos. Jó capítulo 18, versículo 8 ao 10. A Bíblia mostra que esses que armam laços secretamente são ladrões. Porque eles armam laços, porque eles querem tomar o que você tem, o que Deus lhe deu. O que Deus lhe deu. E agora, pastor, não te preocupas. Porque a Bíblia diz que se a gente habitar no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Tenha medo não, não vem aqui lhe assustar não. Eu vim lhe dizer o que existe, mas também eu estou aqui para te dizer o que Deus faz para garantir na vida daqueles o cumprimento do seu propósito. Deus está conosco, diga amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus pela abertura deste ensino. Deus permitir, de hoje a 8, a gente vai ter outra porção. Amém? Acrescentando neste assunto algumas informações. Vamos aprender sobre quem está preso. O que identifica um crente preso no laço de Satanás. Como saber que a pessoa está presa? A gente vai aprender pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Queremos pedir oração aos irmãos. Eu vou precisar de viajar para atender a necessidade da igreja. Os irmãos orem por nós. Tem sido fácil as estradas aí, muito acidente, muita coisa, mas não se preocupe não. Se eu não volto para casa, eu vou estar na minha principal casa. Amém? Não tenha dúvida. E pode, se Jesus me guardar, qualquer dia que eu for e não voltar, pode ficar tranquilo. Eu sei para onde eu vou. Aqui, ó. E aqui. Não tenho medo da morte nem de Satanás, porque eu sei que a minha vida pertence a Ele.